se centra em uma obra, né? Então eu quero pensar o romance Noite Dentro da Noite, essa aqui é a primeira edição, do Joca Rainer Terron, que é de 2017, a partir da noção de endereçamento e da relação entre literatura e imagem. Né? Na verdade, eu trabalho com deslocamento de personagem na ficção brasileira contemporânea já tem um tempo, mas aqui eu quero fazer um outro percurso, um outro deslocamento. Tá? Eu preparei uns slides aqui também e vou projetá-los. Eu não vou enxergar nada, e aí, então, se tiver alguma questão, Rio ou Júlia podem me falar para eu parar e a gente vai conversar, tá? Deixa eu projetar aqui. Eu troquei o computador e aí, por algum motivo, eu instalei o Chrome com português de Portugal. E aí, tem umas palavras estranhas. Pronto, vocês estão vendo? Agora sim. Tá. Então, o título que eu dei para a nossa discussão é A Literatura é Política, Imagem e Endereçamento em Joca Rainer Terron. Eu dei esse título para essa discussão pensando numa fala do Terron, uma entrevista que ele deu em 2020 para Gisele Novaes Figueiredo, né, colega nossa da FCE, fez o pós-doutorado dela comigo e também da UFSCar, foi professora da UFSCar, que está publicada na revista Itinerários. Nessa entrevista, ele vai ser questionado pela Gisele a respeito do papel político da literatura. E ele diz o seguinte: a literatura não tem um papel político, ela é pura política. Esse tipo de pergunta tem um certo erro na concepção. Por que você não faz literatura militante? Porque a literatura é militante. A política surge dela, de dentro para fora, não é de fora para dentro. A literatura não reflete o que acontece na realidade circunstancial. É o contrário, ela é feita da própria política. Então, eu tomei essa fala do Terron nessa entrevista como uma provocação para pensar esse romance, que é o Noite Dentro da Noite, considerando de que modo a literatura e a política estão imbricadas nisso que é o processo de representação narrativa que constrói o romance. Tomo como provocação porque eu acredito que o Terron esteja certo, mas não só, né? As questões que envolvem literatura e política estão para além, né, do dentro para fora, como a gente tem discutido no curso, mas hoje eu quero pensar, então, essas relações no processo de construção da narrativa. Eu não sei se alguém conseguiu ler o romance, eu sei que aqui eu estou me arriscando, porque o Terron é objeto de análise da tese da Júlia. Então, Júlia, você pode fazer complementações a qualquer momento. Não sei se alguém conseguiu ler o romance, né? É um romance grande, eu coloquei lá na parte do Drive. Se alguém eventualmente conseguiu ler, fica à vontade para comentar. E se não conseguiu, espero pelo menos despertar o interesse pela leitura. O J. Rainer Terron tem já uma vasta produção. Eu destaquei alguns títulos apenas, né? Ele começa a publicar em 98 com um livro de poemas que se chama Eletroencefalograma, se eu não estiver enganado. E ele publica em 2001 Não Há Nada Lá, Curva de Rio Sujo em 2003, que é um livro importante porque esse espaço ficcional que se chama Curva de Rio Sujo vai aparecer em vários livros dele. Do Fundo do Poço se vê a Lua, talvez ele tenha ficado mais conhecido a partir desse livro, porque esse livro fez parte do projeto Amores Expressos,
Para quem não conhece, considerando que 2010 já faz 13 anos, né? O projeto Dois Expressos foi financiado pela Companhia das Letras e enviou um conjunto de escritores para diferentes capitais, né? Para diferentes cidades. A contrapartida era que o escritor mantivesse um blog como um diário de viagem e escrevesse, né, uma narrativa sobre, difícil falar sobre, né, porque tem implicações nisso, a partir da experiência nessa cidade. Então, o Joca publicou Do Fundo do Poço Se Vê a Lua. Vocês talvez conheçam outros títulos. Daniel Galera escreveu para Dois Expressos, né, e acho que, bom, enfim, não vou lembrar agora, mas foram o Rufato, né? Acho que talvez o mais conhecido seja Estive em Lisboa, Lembrei de Você, né? A maioria romances. Depois, Guias de Rua Sem Saída, A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, que é de 2013 já, e aí em 2017, Noite Dentro da Noite. A Morte e o Meteoro, de 2019, talvez o mais distópico de todos, O Riso dos Ratos, de 2021, e Onde Pastam os Minotauros, que é de 2023, que eu confesso que não li ainda. Então, se trata de um romance publicado em 2017. Como a gente vem, né, discutindo aqui ao longo das aulas, desde a fala da professora Maria Zilda, se trata de um momento importante nas narrativas que tematizam, de algum modo, né, mesmo que lateralmente, a ditadura militar brasileira, considerando aí um crescimento significativo nas publicações dessa natureza desde a criação da Comissão Nacional da Verdade. Bom, eu trago uma proposta de reflexão para pensar esse livro, considerando que se trata de uma narrativa bastante desafiadora. É uma narrativa que desafia o leitor logo de cara, e esse é o foco da minha discussão, a partir da construção da voz narrativa. É uma voz narrativa pouco usual na literatura brasileira, pouquíssimo usual. Recentemente, eu acho que um conto da Pauline Torti traz essa voz narrativa, que é uma voz narrativa em segunda pessoa. Então, nós não temos um narrador em terceira pessoa, heterodiegético, onisciente, como se preferir chamar, né? Não temos um narrador em primeira pessoa, um narrador testemunho, um narrador personagem. Temos uma narrativa que se constrói a partir de uma fala que se dirige a um tu, né? Ou a um você. Então, a história é construída a partir dessa fala para esse você, que a gente vai tentar problematizar já já. Então, minha proposta de reflexão pretende abarcar 3 aspectos dessa narrativa instigante. Né? Primeiro, a relação do personagem com o tempo. Depois, o endereçamento da voz narrativa e as suas implicações. E, por fim, 2 das 13 imagens, das 13 fotografias que compõem um volume. Então, para situar um pouquinho, inicialmente, eu vou aprofundar já já, o que acontece em Noite Dentro da Noite. Muitas coisas acontecem. Uma narrativa que se constrói numa estrutura que obedece o seu título, né? Ou que se plasma ao seu título. Noite Dentro da Noite carrega no volume, né, na narrativa, uma ideia de a parte mais escura, o momento mais escuro e mais silencioso da noite, mas também projeta uma dimensão que é a da narrativa que sai de outra narrativa, né, ou a narrativa que está dentro de outra narrativa. Então, a gente vai ter uma espécie de boneca russa, né, de estrutura no formato de boneca russa, em que as narrativas vão sucessivamente se desdobrando a partir de um eixo principal.
Qual é o eixo principal? A história de um personagem não nomeado que perdeu a memória no inverno de 1975, depois de sofrer um acidente na escola. Brincando de esconde-esconde, ele sofre um acidente, bate a cabeça, perde a memória, perde a fala, e a partir daí, o que vai acontecer, né, é essa voz, ou essas vozes, porque parece que temos mais de uma voz, contando para ele coisas que ele não lembra. Então, nós vamos ter fragmentos de voz falando para esse sujeito a respeito dele mesmo. Então, o que aconteceu com ele em 1975, o que aconteceu antes de 1975, sobretudo, porque o que acontece é que, na sua memória amnésica, né, ele tem flashes de lembrança de um irmão que ele vai chamar de irmão secreto. Né? Ele não. O interlocutor dele vai chamar de irmão secreto. Então, ele lembra vagamente de um irmão mais novo, mas não se sabe desse irmão, se ele existiu ou não. Ele passa a desconfiar que ele não é filho daqueles pais que o criam, né, ou que o criaram, de modo que ele perde os vínculos, né? Ele não se reconhece no interior da família, ele não se lembra se ele tem esse irmão ou não, e ele não tem nome, né? Ou o nome dele não é mencionado. A minha hipótese de leitura, então, é pensar, né, nessa relação do personagem com o tempo, no endereçamento da voz e nas imagens, a partir de uma relação entre texto e imagem, né, em que eu considero a expansão dos limites do literário, colocando em xeque as noções de memória e esquecimento, e entrelaçando o individual e o coletivo por meio de sucessivos brancos e borrões que se dão no processo de narração e também no domínio do não verbal. Então, eu destaquei aí no slide, né, alguns aspectos que eu pretendo trabalhar na minha fala, que é relação entre texto e imagem, expansão, né, quero pensar a expansão dos limites do literário a partir da proposta de que se trata de uma autobiografia, a relação entre memória e esquecimento, afinal é um personagem amnésico, né? E pensar os lugares desses brancos da narração, né? O branco aparece como uma metáfora visual, na composição do texto, aparece nos silêncios da narrativa, né? Então, o que esse branco vazio, que é o esquecimento, afinal de contas, nos indica nessa narrativa. Quero começar, então, com a relação do personagem com o tempo. E eu proponho começar na relação do personagem com o tempo para tentar dar uma linha para esse enredo. Né? A relação do personagem com o tempo se dá na narrativa a partir daquilo que é dito e daquilo que não é dito, a partir do vazio. Né? Então, o silêncio é importantíssimo nessa narrativa. E no processo de narração, nessa narração fragmentária, é preciso reconstruir ou tentar reconstruir a ordem temporal, né? Eu confesso que eu não tenho certeza se eu consegui fazer uma linha temporal. Aqui é uma simplificação dos fatos, né? Tem muita coisa acontecendo nessa narrativa. Mas, bom, depois de lida a narrativa toda, nós saberemos que esse personagem nasceu em 1964. Essa já é uma data importante. Né? Ele nasce em plena instituição do golpe militar. Ele vai morar por um período em Medianeira, no Paraná, que é onde ele sofre esse acidente, onde ele perde a fala e a memória. Em que ele perde a fala e a memória. Isso acontece no inverno de 1975, portanto ele tinha 11 anos quando isso aconteceu. Neste momento,
a suposta mãe desse personagem vai passar a chamar o que acontece, né, a partir do inverno de 1975 de Ano do Grande Branco. Então, Ano do Grande Branco faz referência inicialmente ao que acontece em 1975, que é o momento em que ele perde a memória. Né? Então, supostamente, é o ano da perda da memória. Em seguida, a família se muda para a curva de Rio Sujo, né? Então é uma família que permanece numa situação de itinerância, eles estão sempre se mudando e essas mudanças não têm uma motivação clara, exceto pela sugestão de uma relação com a ditadura militar. Fica a impressão, de início, de que são militantes que precisam fugir para não serem presos. Logo mais a gente vai saber como que isso acontece. Depois, então, da perda da memória, eles se mudam para a curva de Rio Sujo, né? E essa é uma espacialidade importante na narrativa, um lugar ficcional situado no Mato Grosso. Ele sai de Curva de Rio Sujo e passa a juventude no Rio de Janeiro, né, quando ele vai estudar na UFRJ, e aí ele vai ser cooptado por adolescentes conservadores da ditadura militar. Isso é importantíssimo. Por que isso é importantíssimo? Porque no romance do Terron, os personagens são duais. Né? Não há uma clara separação entre bem e mal, né? Entre o bonzinho e o mal. E o que se constitui, o que se coloca, é sempre a dualidade da ação humana, né? Como noite dentro da noite, né? A mais bem intencionada ação pode estar ligada, né, àquilo que eticamente não se consideraria correto. Então, ele vai ser cooptado por remanescentes conservadores da ditadura militar e vai atuar na morte do candidato às eleições de 1989. Né? Então, o Lula, ele não é nomeado dessa forma, mas supostamente o Lula é morto no comício em 1989. Aí ele foge para Campinas nesse momento, em 1989, e em Campinas ele encontra o Kurt Meyer Classon, que é uma figura importantíssima na narrativa. Por que é uma figura importantíssima? Porque é um dos narradores da história. Uma das vozes, que representa uma das vozes que falam nessa narrativa. E ele, antes de morrer, antes de ser assassinado em Campinas, na Casa do Sol, né, o que vocês devem conhecer, né, a chácara onde viveu a Aida Hilst, antes de ser assassinado na Casa do Sol, ele entrega para o personagem um pacote. Esse pacote tem uma fita gravada pela suposta mãe do personagem, que a narrativa toda é chamada de Rata, né? O nome dela não aparece, junto com essa fita, algumas fotografias. Nessa fita, então, tem um relato da Rata contando a história do personagem, portanto, a Rata vai ser uma das vozes. Quando ele recebe esse pacote com o assassinato do Kurt, ele viaja para a Fazenda Sumidor, onde mora o último remanescente da família, o Hugo Reiners, que vai contar o restante da história para ele. Então a gente tem pelo menos 3 vozes distintas, a do Kurt, a da Rafa, né, que é supostamente a mãe dele, e a do Hugo, falando fragmentos sobre a história dele. E aí, nesses fragmentos, vão aparecendo outros personagens, outras histórias que estão todas elas ligadas de alguma forma à história desse personagem. Para a gente pensar num
rapidamente num arco temporal que envolve, num arco, né? Num arco temporal que envolve os fatos dessa narrativa, né? A gente precisa destacar que o personagem, nascido em 1964, não vivenciou todos esses fatos. Por quê? Porque a narrativa abarca uma temporalidade que vai da era Vargas, né? Então, são duas ditaduras que vão aparecer aí, a ditadura da era Vargas e o momento em que o Kurt Meyer-Klasson é preso em uma grande. Para quem não se lembra, Meyer-Klasson é o tradutor de Maria Escola. Né? Então, o Kurt vai ser preso pela polícia política do Vargas, né? Por ser um espião ligado ao Terceiro Reich. E aí está, né, de novo, a ideia de noite dentro da noite e de ambiguidade ou de dualidade na composição dos personagens. O Jota vai comentar isso em uma entrevista, porque o Meyer-Klasson ele tem uma história ambígua, obscura, né, não explorada completamente, né, mas preso na Ilha Grande, ele vai se tornar, então, um dos maiores tradutores da literatura brasileira para o alemão. Então, estamos na era Vargas. Nesse momento, né, nós temos também a representação de laboratórios de testes durante o nazismo, laboratórios de testes que testavam barbitúricos em judeus, né, em crianças judias. Aí vai aparecer uma figura também ambígua, uma espécie de duplo do Kurt, que também se chama Kurt, mas escrito com K. Aí a gente vai ter, igual a 64, e a militância dos membros da família Terron. Já entramos aí no eixo que envolve diretamente o personagem. O Karl Heinz, que é o tio do personagem, é ligado à guerrilha do Araguaia. E o Hugo Reinhardt, que é o segundo tio do personagem, e os segredos da família Heinz. Então, nós vamos ter toda a narração da história da família Heinz, né, com os seus segredos e as suas dualidades também. A narração da relação do Hugo Heinz e do Karl Heinz com a ditadura militar, né, e a militância, a resistência, via guerrilha do Araguaia, no caso do Karl, e via Hugo, né, no apoio que ele dá ao União, e o retrocesso aí na ditadura Vargas, no nazismo. Então, se trata, né, de um conjunto de histórias que constroem um quadro mais amplo, ligado a autoritarismo, né, ligado a regimes de exceção, com um atravessamento subjetivo, né, estruturante. Esse atravessamento subjetivo se sustenta a partir da figura desse personagem e do modo como ele tenta entender a relação dele com a família da qual ele faz parte. Né? Então, esse branco, essa amnésia que envolve a relação dele com a família, se coloca como um eixo subjetivo na relação ou nas relações que essa subjetividade central, esse personagem sem nome, estabelece com o domínio coletivo. Né? Esse domínio coletivo, então, diretamente ligado à ditadura militar brasileira e à abertura política, mas também a um campo anterior. Então, tá tudo bem até aqui? Deixa eu sair daqui do meu ecrã. Tá tudo bem até aqui? Tá? Beleza. Vou voltar pro ecrã. Então, até agora, eu meio que fiz um resumo, né, do enredo, se é que ele pode ser resumido. Agora vamos pensar um pouquinho
constituição dessa narrativa. É interessante, né, porque o Joca, ele dá muitas entrevistas na época do lançamento do romance. Claro, a gente sabe que isso faz parte da estratégia do mercado editorial, né? E em todas as entrevistas que eu li até o momento, eu li várias, né? Nas entrevistas de 2017, o que se destaca, né, os questionamentos envolvem a voz narrativa. Né? E o modo, e sempre a pergunta que se faz a ele é quem narra? Quem está narrando? E ele vai responder lateralmente, né, a essa questão. Eu trouxe aqui um trechinho logo no começo do romance, para quem não leu, né, para a gente sentir um pouco esse desconforto da voz narrativa. Né? Então, como é que isso aparece? Isso aparece assim. Esta história é sobre você. Porém, é como se assistisse um filme cujo ator principal é desconhecido. Era criança demais para ter qualquer papel nos eventos relatados por Kurt Meyer, mas talvez não fosse bem assim, pois qual é a verdade necessária para uma entretenimento importante dessa história? Foi o que se perguntou então, e aí a interpretação a narrativa diz assim, mediante existe um lugar no 165. Seu acidente foi naquela quinta-feira de 5 de maio na manhã do dia 17. Com a carpada do pegador 050, enquanto o se precisava em sua escola na tentativa de se esconder. A longa arcada que circulava o pátio e o cinturão estava em obras e seu corpo varava áreas iluminadas pelo sol e obscurecidas pela sombra, e você era mais rápido que uma locomotiva e mais alto e forte que uma montanha, e seus pulos ultrapassavam poças de chuva tão largas quanto oceanos. Então você não viu a coluna que no dia anterior não estava ali. Né? Então, esse é o desconforto do leitor, né, diante do primeiro parágrafo da narrativa. Né? Seu acidente foi naquela quinta-feira. Né? Você não viu a coluna. Né? Você se pergunta no interior dessa cabine. Então, o desajuste que se estabelece até que o leitor se localize nessa narrativa, né, e delimite que se trata de uma voz construindo a história de um você, que é o personagem, vai causar um embaralhamento que eu vou explorar já. Né? Mas é interessante pensar, então, que estamos diante de uma narrativa que faz um uso de uma voz não usual no conjunto da literatura brasileira. Mesmo em casos em que a narrativa se organiza de maneira bastante experimental ou fragmentária. Né? Se trata de um uso raro da segunda pessoa. E é aí que eu entro, então, no segundo ponto, né, da minha discussão, que é voz narrativa e endereçamento e os desdobramentos dessa segunda pessoa. Né? Então, agora que a gente sabe, em linhas gerais, o percurso da história desse personagem, convém pensar de maneira um pouco mais detalhada, né, no modo como se estrutura essa voz narrativa e quais, né, os desdobramentos ou quais as consequências dessa voz no processo de representação. E aí eu pego para iniciar esse segundo momento da discussão uma outra fala do Joca numa outra entrevista. Essa entrevista do portal UAI, do jornal Estado de Minas, também em 2017. E ele diz o seguinte:
aos personagens mudos está vetada a primeira pessoa. Eu gosto demais dessa frase, né? Porque justamente isso, é um personagem mudo. E a gente não pode desconsiderar isso, né? O fato de termos um personagem mudo significa que é um personagem que não pode contar a própria história, né? Para a gente não se restringir a estruturas narrativas, né? Mas considerá-las também, porque elas são importantes, não daria para pensar, não seria minimamente coerente, a menos que tivéssemos um formato de carta ou de diário, por exemplo, né, a construção de uma voz em primeira pessoa. E não sendo isso possível, é preciso considerar quais são as implicações dessa mudez na narrativa, né? Então, esse personagem não vai falar sobre si mesmo. É sempre um outro que fala sobre ele. E ele não pode falar sobre si mesmo, porque é mudo. Mas, além da mudez, o silêncio que se impõe a esse personagem é o silêncio da memória, né? É o vazio da memória. Então, ele não pode narrar porque ele emudeceu, porque ele não lembra da própria história, né? E isso é estruturante na narrativa para a gente pensar a construção dessa voz, né? E os significados dessa voz, mas também os brancos que essa voz vai construir na narrativa, né? Para pensar um pouquinho melhor sobre isso, eu trouxe muito brevemente o conceito de endereçamento, que aparece lá em dicionário do contemporâneo. Para quem não conhece um dicionário, eu não peguei, não separei. Um dicionário do contemporâneo é uma escrita coletiva, né? E traz alguns verbetes, vou simplificar dessa forma, ligados à arte contemporânea. À literatura, mas não somente, né? Quando os autores vão discutir esse conceito que é o de endereçamento, eles vão pensar o endereçamento na poesia, ou seja, o endereçamento da voz poética, a presença no próprio poema de uma voz que se endereça, né, de uma voz que fala para alguém, né, que fala para um leitor, né, ou para um sujeito ou outro no poema, e eles vão pensar o endereçamento na performance, né? Então a gente tem o endereçamento da palavra na poesia e o endereçamento do gesto na performance artística. No caso da narrativa, eles vão discutir endereçamento em um único exemplo, ou em um único caso, que é o romance A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Pensando aí a figura do Rodrigo S.M., né, que eu acredito que a maioria de vocês deve conhecer. E aí eles colocam uma questão, né, diante da fala do Rodrigo S.M. Eles dizem assim: mas para quem fala o narrador desse romance, a pergunta está embutida no próprio livro, que problematiza o lugar de privilégio da literatura e, mais especificamente, o apelo ao outro feito pelas literaturas ditas engajadas. Efetivamente, o romance de Clarice é uma reflexão sobre os alcances e os pressupostos desse tipo de apelo, e, ao mesmo tempo, a procura de um modo alternativo de relação com a alteridade. Então, nesse trecho do verbete endereçamento do dicionário do contemporâneo, tem algumas questões importantes, né? Além dessa pergunta explícita, né? Para quem fala o narrador deste romance, né? As questões importantes dizem respeito àquilo que é a própria dimensão metalinguística dessa narrativa, porque, afinal de contas, o Rodrigo S.M. vai
problematizar a sua escrita, né? Problematizar o seu lugar como escritor, marcando claramente uma diferença em relação ao seu objeto, que é Macabeia, e eu uso o objeto aqui, nesse caso, com a maior tranquilidade, porque o Rodrigo objetifica a Macabeia, né? Ele vai problematizar a escrita masculina em relação à escrita feminina, né? Vale vocês lembrarem aí que ele diz que para escrever essa história deveria ser um narrador homem, porque um escritor homem, porque uma escritora mulher choramingaria piegas. E isso coloca para a gente um problema que é o da escrita no contexto da escrita feminina, no contexto dos anos 70, e também o da escrita engajada, porque a gente tem que pensar que o Rodrigo S.M. é uma criação da Clarice, né? Então ele não é um escritor, ele é uma emulação de escrita, né? E que a própria Clarice vai introduzir isso de maneira irônica no romance, com a dedicatória do romance, né? Ela escreve lá, dedicatória do autor, ela vai colocar Clarice Lispector, né? Então, quando ela escreve a dedicatória, coloca a dedicatória do autor, entre aspas, Clarice Lispector, ela, de modo muito sagaz e irônico, né, está lembrando o leitor de que quem fala nesse romance não é Rodrigo S.M. Quem fala nesse romance é a Clarice, que cria Rodrigo S.M. Né? Então, a fala do Rodrigo S.M., que se dirige, né, a um narratário interno que pode se desdobrar no próprio leitor, né, tem implicações importantíssimas do ponto de vista da própria crítica, né? Porque esse endereçamento chega na crítica da época, né, que estava justamente criticando a Clarice pelo excesso de subjetividade da sua escrita. Então, o que interessa pensar, né, tomando como ponto de partida a imagem do Rodrigo S.M. como um narrador que se dirige a um outro. Interessa pensar que no romance do Joca Rainers Terron, nós também temos essa estrutura que envolve o endereçamento da voz narrativa. Porque a voz está o tempo todo se dirigindo a um você. Né? E esse você é o personagem, mas não só. Né? Ou pode ser não só o personagem. Ele pode se desdobrar no narrador interno, no narratório interno, se a gente pensar em termos um pouco mais conservadores, pode se desdobrar no próprio leitor, ou pode ainda se ampliar numa perspectiva mais ampla, numa escuta histórica, né? Numa escuta abstrata, porém historicamente localizada. E aí, tem uma frase que se repete ao longo de todo o romance, que é importantíssima para pensar essa questão do endereçamento no romance. E ela é importantíssima porque, diferente do que acontece na Hora da Estrela, o romance não apresenta uma escrita metalinguística, não há uma fala metalinguística, não há uma reflexão sobre a escrita da literatura, sobre a escrita do romance, né? Sobre a natureza do personagem. Não, essa reflexão metalinguística está ausente no endereçamento que se constrói na narrativa do Joca. Nós temos a outra e parte dela está posta nessa frase que é reiterada ao longo do tempo. Esta história é sobre você. Mas vai contar como se fosse sobre você. Então, várias vezes, essa fala se repete na narrativa, considerando que se trata de uma fala que advém de uma voz que está falando para um sujeito desmemoriado.
isso vai impor na narrativa uma ambiguidade estruturante. Por quê? Porque daí a gente tem que considerar o título do romance. Porque o título do romance, essa aqui é a página de rosto, né? Vou colocar assim para vocês verem. Essa é a página de rosto, está escrito lá, J. Rainer Terron, Noite Dentro da Noite, uma autobiografia. Então, aí a construção dessa voz e o endereçamento começa a se complexificar e começa a ganhar camadas na narrativa. Porque, olha, se é uma autobiografia, voltamos lá para a pergunta do indicionário em relação à Hora da Estrela, né? Se é uma autobiografia, para quem fala o narrador desse romance? E de quem fala o narrador desse romance? Né? E aí a gente vai ter, pensando já um pouquinho na expansão, que eu vou chegar já, a gente tem, desde o título do romance, a construção de um borrão. Eu estou usando a palavra borrão de propósito, né? Porque eu vou retomá-la já. A construção de um borrão. Por quê? Porque se trata de uma narrativa em que os fatos que compõem a história desse personagem sem nome encontram, em alguns casos, em alguns momentos, correspondência com os fatos da vida do J. Rainer Terron. Então, o J sofreu um acidente na infância, ele ficou um tempo sem voz, ele tem um tio que se chama Carlos Reiners, que vai aparecer na narrativa como Cal, que esteve ligado à guerrilha do Araguaia, que perdeu tudo o que tinha, assim como o personagem, né? Em nome da Revolução. E ele tem também um tio que se chama Hugo Reiners. E aí, a gente vai ter um embaralhamento, né, nos termos da autoficção, que eu não quero explorar aqui porque não é o foco da nossa discussão. A gente vai ter um embaralhamento entre esse personagem e a figura do próprio autor. Acontece que esse embaralhamento, no interior da estrutura de endereçamento da voz narrativa, cria camadas, né? Que a gente pode pensar do seguinte modo, a partir dessa fala aqui, para eu não adiantar, né? Aí o Joca, na entrevista que ele deu para a Gisele de 2020, que é uma fala importante porque ela contradiz o que ele diz nas narrativas de 2017, nas entrevistas de 2017. Nas entrevistas que ele dá na época do lançamento do livro, ele vai dizer que essa segunda pessoa, esse sujeito que fala, esse locutor, é o Kurt Meyer-Classon. Acontece que, quando a gente lê o livro, a gente percebe claramente, em alguns momentos, que essa fala não pode pertencer a ele. E aí fica a dúvida de quem está narrando. Na entrevista de 2020, ele já não fala mais que é o Kurt. Ele diz assim, não sei quem narra esse livro. Não sei quem, dentro de tantas circunvoluções, está lá no centro. Pode ser a Rata, pode ser o Kurt, pode ser você. Talvez seja você, finalmente narrando a sua história, mas usando esse recurso. Então, quando ele embaralha, né, essa voz desse jeito e coloca o próprio leitor no interior do processo de narração, a gente pode voltar aqui para essa fala. Essa história é sobre você, mas vai contá-la como se fosse sobre outro. Né? E aí esse você ganha uma outra dimensão, né, diante dessa pergunta que eu retomo lá, de novo, do dicionário, que é, para quem fala, ou agora falam os narradores desse romance. E não tem uma resposta, né? Acho que essa é a melhor, para mim, né? É a melhor parte do romance, não ter a resposta, né? É permanecer com essa resposta em suspenso. Por quê?
Porque a fala, a voz, né, o sujeito que narra, que fala para esse você desmemoriado, está falando para o personagem. Mas, nessa estrutura em camadas imposta pela autobiografia, está falando também para o Jota. Afinal de contas, a gente tem um embaralhamento entre personagem e autor. E está falando também, e por que não, para o leitor. Acontece que todas essas colocações têm que ser postas diante de uma interrogação. Então, essa voz fala para o personagem, fala para o Jota, fala para o leitor, fala para os três ao mesmo tempo, né? E talvez o que interesse seja justamente pensar na chave da pluralidade, né? E da complexidade que a gente chega pensando que se trata de uma voz que fala para um personagem criado por um autor que se espelha nele e que é desmemoriado. Então, essa construção em camadas, né, ou essas sucessivas camadas, faz com que, no centro de tudo, a gente tenha, de novo, uma subjetividade, que é a subjetividade do personagem, mas que é também a subjetividade do autor, e eu não pretendo solucionar, em hipótese alguma, essa relação personagem-escritor. Então, nós temos, né, uma voz que fala para o personagem e para o escritor, e, ao mesmo tempo, para um leitor. E aí, a gente chega, né, naquilo que é a construção de um eu, que, como eu estava falando ali na minha última frase, me perdi no meio, que é um centro de subjetividade ou um centro subjetivo na narrativa. Né? Porque se o personagem é o centro subjetivo, o escritor também é. Né? Se ele é o eixo ou o polo da subjetividade, da individualidade, o escritor também é. E aí a gente vai ter, né, nesse processo, né, em que o personagem vai se conhecendo ao mesmo tempo em que o escritor vai se mostrando, a ideia de verdade, né, interessa a gente colocar diante dessas falas, dessas construções e da figura desse personagem, a noção de verdade que envolve a palavra autobiografia? Não. E não interessa por dois motivos. Né? Primeiro, porque o que está em xeque é a expansão da relação literatura-biografia. Mas, e segundo, não interessa porque, na própria voz narrativa, né, aquilo que se coloca como imagem de si é imposto como ficção. E, um dado momento, essa voz diz o seguinte: não reconhecemos nosso próprio rosto, pois não temos outra maneira de vê-lo, a não ser em reproduções, reflexos e fotos. E eu me lembro, né, fazendo aqui um relato pessoal, autobiográfico, né, me lembro que quando eu li pela primeira vez esse romance, eu marquei essa frase porque eu estava começando a estudar psicanálise e eu achei ela muito psicanalítica. E fiquei pensando como a gente nunca pensa nisso, afinal de contas, né? Nosso próprio rosto é sempre visto a partir de uma imagem, né? A partir de uma reprodução, de um reflexo, de uma foto, de modo que a imagem que construímos, né, do nosso próprio rosto, ou a nossa autoimagem, que o Lacan vai chamar lá de imaginário, né, não é outra coisa senão uma projeção ficcional daquilo que nós vemos reproduzidos do nosso próprio rosto. E é isso que está se desenhando na narrativa, né? Um rosto que é
esse do personagem friccionado com o do escritor, que projeta outros rostos, né? E aí é importante a gente pensar que nessa dimensão desse eixo subjetivo, representado pelo personagem, mas também pelo escritor, nós temos dois desdobramentos importantes, né? Que se unem, na verdade, que é o desdobramento da relação individual-coletivo ou da relação sujeito-história. Né? Por quê? Porque o que rege a relação dessa subjetividade personagem com o tempo é um trauma. Né? Esse trauma se desdobra, a gente vai ver já, né? No trauma, que é a perda da fala e da memória, mas no outro trauma, que se coloca subjetivamente, mas historicamente também. O mesmo diz respeito à figura do Jota. Então, a relação individual-coletivo se coloca na narrativa como uma projeção, ou como uma possibilidade de projeção da relação sujeito-história. E aí, aqueles que são os brancos do Ana do Grande Branco, né? Aqueles que são os brancos que constituem o personagem, são também os brancos da história. E é aí que a gente entra, né, na relação que a imagem vai estabelecer com o texto nessa narrativa e que vai nos levar para a dimensão política do romance. Bom, vamos lá. Eu tinha pensado que eu falaria em máximo 1 hora e daria o tempo para as perguntas, mas eu vou falar um pouquinho mais. Prometo que vai ser bem pouquinho. Então, o livro é organizado, né, ou se estrutura a partir de 13 capítulos. E eu coloquei propositalmente aqui no slide as fotografias do livro e entre os parênteses da narrativa. E eu já falo por aqui. Né? Então são 13 capítulos e 13 fotografias. Na primeira edição, que é aquela com que eu estou trabalhando e a que eu conheço, nós temos sempre uma fotografia do lado esquerdo da página e o título do capítulo do lado direito. Algo mais ou menos assim. Acho que dá para ver na câmera aí. Então, do lado esquerdo uma fotografia, do lado direito o título do capítulo e algumas entradas entre parênteses que de algum modo sintetizam o que vai ser narrado. Então, eu coloco, né, as fotografias do livro e entre parênteses da narrativa, porque essas fotografias ocupam no livro, né, um papel também ambíguo. Né? No primeiro momento, elas parecem ilustrar apenas, né, e vocês vão entender esse apenas, elas parecem ilustrar algo da atmosfera do que está sendo narrado naquele capítulo, como se não tivesse uma relação direta com o que está sendo narrado. Acontece que, lá no final da narrativa, né, lá no final do romance, quando o Maier Poisson entrega para o personagem aquele pacotinho onde tem a fita gravada pela Rafa, nesse pacote estão também 13 fotografias. E aí vai ficar a sugestão de que, né, essas fotografias do romance, do livro, estão diretamente relacionadas à narrativa, né, e compõem parte da narrativa. E aí eu quero pensar um pouquinho alguns desses elementos que imbricam ou entrecruzam essas fotografias à narrativa. Eu coloquei aqui 4 exemplos. Né? Esse primeiro aqui abre o capítulo 7, que se chama O Rosto Sob Máscara.
E aí vocês podem ver que a gente tem um jovem sem camisa, o corpo de um jovem, o que parece sem camisa, com uma máscara, e um risco que rasura essa fotografia. Um borrão que rasura essa fotografia. Aqui, no capítulo 4, a narrativa de Karl Heinz, aparece um sujeito, agora com um capuz, com uma roupa branca, em um espaço que parece uma mata. Isso vai ser importante no capítulo pela história do Karl Heinz. Essa fotografia também rabiscada, também borrada. Depois, capítulo 3, fotografia de um fantasma, com isso que o que parece que é, né, a face de uma criança que segura uma flor, né? Essa criança está cheirando uma flor, mas a gente tem também, né, um borrão que não permite a identificação dessa face e que a coloca até de maneira fantasmagórica. E eu vou falar da presença do fantasma já já. E depois, o início do segundo capítulo, que é o ano do grande branco. Né? Essa ficou um pouco mais escura, mas a gente tem aqui um jovem, algo como um pré-adolescente, numa rua de terra, né? Naquilo que parece ser um vilarejo ou uma cidade pequena, uma criança menor, ambos com o rosto rasurado ou borrado, né? E mais uma rasura embaixo. Essas fotografias que eu separei têm em comum algo que aparece no conjunto das fotografias, das 13 fotografias que compõem o Noite Dentro da Noite. Né? Que elementos são esses? Primeiro, a reiteração do corpo. Né? O corpo é algo que aparece em todas as 13 fotografias. O corpo borrado, o corpo mascarado, né? O corpo com a face encoberta. A face, né, ou partes da face, aparecem em todas as 13 imagens. E sempre, né, nessa relação que é ambígua ou fronteiriça entre o mostrar e o esconder. Né? A face aqui aparece apenas em parte, aqui ela está coberta por um capuz, aqui ela está coberta por uma máscara e aqui ela está borrada. Né? O que nos leva para o próximo elemento recorrente, que é o traço, como rasura, né? Como ocultamento. Junto com outro elemento importante, que é a máscara grotesca. Então, em algumas das imagens, nós vamos ter uma construção grotesca ligada à própria máscara, que promove uma deformação do rosto, que promove uma espécie de transformação do monstro, né? Fazendo dessa presença humana, desse corpo que aparece sobre o superfície, o fantasmático. O que é a fantasmagoria? A fantasmagoria é aquilo que rompe o tempo presente ou que aparece em determinado tempo como uma presença do passado, né? Ou uma presença que se coloca em ausência, né? Para ser um pouco mais técnica. Né? Então, a presença fantasmática é aquela que mostra uma parte, né, que se coloca como sobrevivência, ou que se coloca como permanência de parte, né, que esconde uma outra parte. Então, vistas essas fotografias de maneira breve, eu separei duas para a gente pensar de maneira um pouquinho mais detida. Eu prometo que é pouco detida, porque já são 6h15, né? 4. Então, primeiro a fotografia do último romance, do último capítulo. E eu começo do último capítulo
propósito, né? Porque essa voz, pelo menos a voz do autor, quando a gente sente aqui, ela diz que a história começa no final. Ele sempre repete isso, né? Da capa ao fim. Uma história no canal e eu vou começar a discutir a imagem no último capítulo. No último capítulo, quando a gente abre o lance, né? O 13º capítulo, história da lembrança. Essa imagem aqui, se vocês, acho que vocês conseguem ver aí, não sei o tamanho que aparece para vocês, mas essa imagem tem o primeiro plano, a imagem de uma criança, né? Essa criança, menino, essa criança tem o seu rosto rasurado por um traço largo, esse que aparece em quase todas as fotografias, e no segundo plano, atrás dessa criança, nós temos uma outra criança, né? Uma criança menor, da qual se vê aqui o braço esquerdo com o rosto totalmente encoberto. Na construção dessa imagem, a gente tem uma espécie de efeito grotesco que se cria por uma ilusão de continuidade da roupa da primeira criança do primeiro plano com a roupa da segunda criança do segundo plano, que tem uma estampa semelhante, né? Aqui tem uma dobra ou um X e aqui também uma dobra ou um X. De modo que fica, no primeiro olhar, né, a sensação de que se tem um corpo desdobrado, né, ou um corpo com 3 braços. Aqui, nessa imagem e nesse capítulo, nós temos a história da lembrança e nos índices que apontam o que vai ser discutido, nós temos dezembro do ano do Grande Branco, 1989. O lado B da fita, é quando ele vai virar a fita, né, para ouvir o restante da sua história. História de fantasmas e o fim do mundo. Então, logo de cara, né, essa imagem, ou a abertura desse capítulo, coloca para a gente uma exposição temporal. Por quê? Porque o ano do Grande Branco, até então, era 1975. E aí a gente passa a saber que o ano do Grande Branco, na verdade, são 14 anos. Então, 14 anos de 1975 a 1979 constituem a amnésia desse personagem, né, que permanece sem saber... Opa! Que permanece sem saber da sua própria história. A primeira parte do primeiro capítulo tem essa síntese. Foi isto que aconteceu. Você viu a neve, atravessou o pântano de noite no banco traseiro do carro dirigido por um desconhecido. Você foi com os mortos, seguiu-os um a um no meio da noite, nem pensou em si mesmo. Você sofreu um acidente. Você perdeu a língua e ainda assim falou ou tentou falar. Você não tem pai nem mãe. Você atravessou o ano do Grande Branco. Você foi tolo, mas permaneceu. Você ouviu esta gravação. Não o vejo há 3.358 dias. Quem é você agora? Quem era você antes? Quem será você depois de se lembrar? Você pressionou a tecla ligar do Walkman. Tem uma frase aqui muito importante, que é: você não tem pai nem mãe. Por que essa frase é muito importante? Porque nesse momento da narrativa, o personagem vai saber, né, que, na verdade, ele não é filho da Rapa. Né? Ele não é filho da pessoa que, ao longo de 14 anos, né, ou mais do que isso, de 64 a 89, temos aí 25 anos, se passou por mãe dele. Ele descobre que ele, na verdade, é filho do diplomata alemão que foi morto por militantes
brasileira em 14 de dezembro de 1968. Então, com 4 anos, ele foi entregue pelo tio, para a Rá, que até então se passa por sua mãe, para que ela, junto com o marido, criasse. Ao mesmo tempo que descobre que ele não é filho da família a qual ele pertence, ele também descobre que o irmão de quem ele tem vaga lembrança, na verdade existiu, e que ele mesmo matou o irmão quando brincava com um revólver já desmemoriado, já em 1975. Então, a gente tem na constituição desse personagem um trauma individual diretamente relacionado a um trauma coletivo, né? De modo que a dimensão do trauma na narrativa embaralha o subjetivo e o histórico. E nesse embaralhamento, o que se impõe a essa história é o branco, é o grande branco, que dura de 75 a 84 e que não é, portanto, apenas um ano. Então, o processo de narração construído por essa voz que se endereça a esse sujeito, né, coloca em evidência a construção fragmentária da sua história individual, né, da sua história como sujeito no interior daquela família, que ele ignorava, mas também como uma história mais ampla, né, que é a história da ditadura militar brasileira e, mais amplamente, né, ou de parte da história da ditadura militar brasileira, ou, mais amplamente, aquela que começa lá com a Era Vargas e os testes realizados pelo nazismo. E aí tem um elemento que une esses testes ao personagem, né, é o fato de que o laboratório testava barbitúricos em crianças judias. E o personagem toma barbitúricos desde o seu acidente. E aí a gente vai... já volto para essa fotografia, não vou dar spoiler. Para a segunda fotografia que eu quero pensar, que é a fotografia do primeiro capítulo. Então eu pego o primeiro e último capítulo, que se chama História do Esquecimento. Né? Então, o primeiro capítulo dá notícia ou narra o esquecimento. O último capítulo narra parte daquilo que foi esquecido. Né? O acidente, a neve, a fuga, 1975. Essa fotografia, né, é a primeira, portanto, né, ela coloca aqui, né, um sujeito, um corpo de costas para a câmera, no interior de um enquadramento que coloca, que potencializa, né, ou que dimensiona de maneira monumental, né, uma queda d'água congelada ao lado de duas pedras também congeladas. Então, esse sujeito sem rosto, porque está de costas, vestindo uma roupa de inverno, está no interior de uma queda d'água congelada. Essa imagem vai ser importante, né, na narrativa, porque ela coloca a instituição de uma metáfora, que é a metáfora da neve branca, a metáfora do grande branco, que se projeta na ideia da memória em branco. Né? A memória em branco do personagem, a memória em branco de uma história familiar projetada na figura do próprio Joca e uma memória coletiva em branco, né? Que diz respeito ao modo como nós mesmos nos relacionamos com a própria história do país. Vale lembrar que nós vamos olhar para essa história como se fosse a história do outro, mas ela é nossa. Né? É isso que está se reiterando. Então, a metáfora da neve branca e do grande branco, né, se constrói na narrativa a partir da reiteração de grandes montantes de água congelados
em queda, né? Isso aparece nas páginas 83 e 84, quando essa fotografia, essa aqui, é descrita no exercício equifrástico, né? Então, nós temos a descrição dessa queda d'água. Depois, a nevasca em Medianeira, no inverno de 1975, quando o personagem perde a memória, justamente na noite, no momento em que eles perdem a memória, na noite em que eles vão fugir, acontece uma nevasca histórica em Medianeira, no Paraná, de modo que faz, inclusive, com que a Rata se pergunte se as cataratas do Iguaçu se congelaram. As cataratas do Niágara congeladas na página 67, as cataratas do Iguaçu congeladas na página 24, 62 e 63, 232 e em outras. Na obsessão da Rata, que é química, pelo congelamento químico, então ela vai fazer muitas tentativas de produzir congelamento, né? E ela vai se expressar de maneira artística, né? Já no momento em que ela se separa do filho, né, do suposto filho, a partir de esculturas de gelo que representam perseguição, tortura e morte, né? É por isso, inclusive, que ela fica sugerindo que ela vai ser morta, né? Uma imagem do congelamento da narrativa aparece já na página 24. No carro, girando o dial do rádio, a Rata se perguntou se as cataratas do Iguaçu teriam congelado. Ficavam a menos de 50 quilômetros dali as cataratas do Iguaçu. Podemos ir até lá conferir, ela disse. As cataratas do Iguaçu imobilizadas no espaço. As águas interrompidas em plena queda. É como se o rio do tempo congelasse. As cataratas do Iguaçu congeladas, como se o tempo parasse. Por isso, esta história está em pânico. O tempo congelou e o início e o final dela se embaraçam. Então, a metáfora do congelamento, né, aparece na narrativa a partir logo da primeira imagem que se coloca, mas também num desdobramento daquilo que é o tempo nessa narrativa. O tempo está em pânico, ele congela, né? Ou o personagem vivencia o tempo a partir de imagens congeladas. Impossibilitado que ou impossibilitado que está de reconstituir a própria história. Ele é mudo, ele não pode narrar, ele não pode reconstituir, nem contar a própria história, né? O gelo aparece, então, só para ver se eu estou terminando. O gelo aparece, então, como metáfora e também na descrição dessa primeira foto, páginas 82 e 83. Quando a gente lê, né, a descrição dessa foto, fica a impressão de que se trata de uma ilustração, né, apenas. Porém, quando o personagem recebe lá o pacotinho entregue pelo Maier Poisson com as 12 fotografias, a gente percebe que, na verdade, né, essas fotografias podem ser a representação, ou podem ser, né, podem corresponder a fotografias da vida do personagem. De modo que a foto lá do último capítulo pode trazer no primeiro plano ele mesmo com o rosto rasurado, né, com o rosto borrado, e o irmão que ele matou por acidente, com o rosto também borrado. E aí, esses borrões, o gelo descrito, as várias fotografias que são colocadas, né, se colocam, né, não como ilustração, mas como iconotexto, né? E aí a gente pensa o iconotexto como a imagem que se coloca ao lado do verbal, né, junto com o verbal, na construção de um elemento híbrido, né? Ela é imagem, mas ela é também texto. E o texto
Esse, por exemplo, da descrição da fotografia, ele é texto, mas ele é também imagem enquadrada. E aí, os borrões que estão postos nessa fotografia seriam também os borrões da própria memória do personagem. E mais uma pergunta se coloca, né? A quem se destinam essas imagens? Ao leitor? Se elas fizerem apenas parte do livro como um todo, ao próprio personagem e também ao leitor, se elas fizerem parte da narrativa. Né? E, como metáfora do tempo congelado, elas colocam, né, aquilo que aparece lá já em 2003, no livro do Terron, que é Curva de Rio Sujo, que eu disse que é um livro importante, porque Curva de Rio Sujo vai aparecer como espacialidade em diferentes narrativas do Terron. Se vocês pegarem, eu não li o último, né, mas se vocês pegarem A Morte e o Meteoro, Curva de Rio Sujo é uma vila na Amazônia, né? Em Noite Dentro da Noite é uma cidade pequena no interior do Mato Grosso. No livro de 2003, então, o narrador diz: a memória é uma curva de rio sujo, né? A memória guarda fragmentos. No caso do Noite Dentro da Noite, a gente precisa pensar, então, né, naquilo que a memória guarda como imagem e naquilo que ela guarda como borrão, né, naquilo que ela mantém como borrão, naquilo que permanece no esquecimento. E eu trago para a gente pensar agora não só na dimensão subjetiva, que é a memória desse personagem, mas uma perspectiva mais ampla, que é a relação entre memória e história. Né? É um trecho do texto do Fuchs, né, do William Fuchs, em que ele vai tratar da pós-memória. Esse texto é de 2017 também, né? Estamos num momento, né, em que essas questões são pensadas. E nesse momento ele está falando do Holocausto na infância do escritor Sebald, né? E ele diz o seguinte a respeito do Holocausto: era um só tempo, um déficit de memória e de linguagem. A experiência traumática parecia excluída de toda a retrospectiva pessoal, como se um imenso contingente de pessoas tivesse perdido a capacidade psíquica de recordar, como se nada daquilo pudessem confessar intimamente a si próprios, como se rendidos a uma máquina coletiva de recalque. E aí eu destaco máquina coletiva de recalque para pensar o lugar desse romance do Terron, né, no conjunto da ficção brasileira contemporânea, como narrativa que coloca em evidência processos de esquecimento individuais, né, no caso do trauma subjetivo, mas também coletivos. Né? Se a gente pensar, por exemplo, naquilo que fala o Kuczynski, lá na abertura do K, né, em que ele menciona um mal de Alzheimer nacional, né, ele que recebe ali as propostas de cartão de crédito endereçadas a Ana, né, a gente ainda não está tratando da personagem K, e ele vai dizer que vivemos um mal de Alzheimer nacional. O que é o mal de Alzheimer nacional? É o esquecimento coletivo, né? É aquilo que nos coloca diante de um grande branco que se construiu em torno da própria história, né, da nossa própria história enquanto coletividade, enquanto país, e que faz com que se reiterem, né, teorias negacionistas, diante das quais a literatura é a linguagem do impossível, né, é a linguagem da impossibilidade de reconstituição. Então, ao mesmo tempo, a linguagem, a voz, a fala se coloca como possibilidade e como impossibilidade. Né? Ela é, no romance, rasurada pelo grande branco, né, pela amnésia, de um eu que, a despeito de se buscar inscreve a alteridade no discurso, já que a gente tem que lembrar disso, esta história é sobre você, mas você vai contar
contá-lo como se fosse sobre outro, né? Então, esse outro que aparece, no processo de decisão, para quem se está falando, né, de maneira ambígua, quase determinada, não é nada de novo. Para a nossa visão de decisão, a gente vai dar uma discussão, mas agora, a partir do ponto de vista ético, né? Como é que a gente localiza nessa licença estética, né, que é a construção de uma voz de pessoa que se interessa ao sujeito censurado, qual é a política desse decisão. E aí eles tomam, né, já dizia, para pensar essa situação, dizem o seguinte: interessamento como um conceito estético que ilustra problemáticas atuais e pela concorrência e pela comunidade, pela subjetividade e pela qualidade, que põe em evidência esse tipo de laço que questiona a voz da presença da identidade, na medida em que não se refere ao próprio, mas ao próprio, que se fundamenta nesse sentimento e que imagina o sujeito em sua completude e em sua realidade. Então, monólogos, essa indefinição, né, isso que é o próprio, uma literatura que é romance e é autobiografia e as duas coisas ao mesmo tempo, né? Nisso que é essa relação clara entre o eu e o outro, entre identidade e diferenças, né? Isso que é ouvir a história do outro, também a própria história, né? Nos coloca diante de uma dimensão política desse interessamento, né? A história borrada desse personagem, que advém de um trauma subjetivo, né, é uma história borrada que advém de um trauma coletivo, né, de um trauma histórico, como já tratou a Maria Zilda, como tratou o Luciano Capela, como a Júlia na semana passada. O interessamento, então, né, entrelaça a voz e a imagem, instala o senso, a caráter individual e coletivo, torna indissociáveis autor e personagens e constrói destinatários múltiplos. Porque, afinal, para terminar, esta história é sobre você, mas você vai contá-la como se fosse o outro, como se fosse sobre o outro. É o que eu estou fazendo agora, contando essa história como se ela fosse sobre o outro. Falei mais que eu devia. Aqui tem as referências, eu posso depois disponibilizar esses slides sem problema nenhum. Agora eu vou sair do meu ecrã de novo. Pronto. Agora eu sou o próprio ecrã. E aí agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Gil, posso puxar a fila? Pode. É só porque eu achei demais. Eu tinha posto a pergunta no começo e agora no final, quando você leu a frase, você leu... Como que era mesmo? Essa história é sobre você, mas vai... Essa história é sobre você, mas vai contá-la como se fosse sobre o outro. E você leu agora, essa história é sobre você, mas você vai contá-la. E eu tava pensando... Não, eu achei genial, porque é exatamente isso, assim, o que eu ia dizer. Como o endereçamento, para mim, ele ganha também uma outra camada, além de todas que você puxou, porque você vai contá-la, ou o contá-la aí é ambíguo no sentido de que a história em si também pode ser outra camada de endereçamento, assim. O que eu tava pensando era essa história sobre você, mas vai contá-la, é ambíguo no sentido de quem vai contar. A história vai contar? Você vai contar? Então, a gente fala, quer dizer, o endereçamento é para um você, é para a história ela mesma. Você, tipo, é o menino personagem, é o menino Joca, é o leitor. Porque daí, a noite dentro da noite vai virando
as histórias dentro da história, ou a história dentro das histórias, ou as histórias dentro das histórias. Enfim. Eu acho que... Bom, você não me perguntou, assim, né, exatamente o que eu acho que é esse, né? Jamais, eu tô perguntando se você acha que é ambíguo. Eu acho que é ambíguo. Eu acho que é ambíguo. E eu acho que a chave tem uma narrativa, já que a Regiane falou que a gente trabalha com literatura contemporânea faz tempo, né? Você vai lembrar, Regiane, alguns que também devem ter lido, que é um conto do John Barth, que se chama Dune e Azadíada. E aí ele fala que a chave do tesouro é o tesouro, né? E, na verdade, a chave da linguagem é a linguagem, é o que está posto ali, né? E aqui eu acho que eu leio, né, esse romance pensando que a chave da ambiguidade é a manutenção da ambiguidade, né? É manter, né, é ler o romance como sucessivas camadas, como noite dentro da noite, né, como aquilo que vai se desdobrando como possível, mas também é uma palavra perigosa, né, mas também como inespecífico, né, como não definido, como zona de trânsito, né? Então, eu acho que mais do que entrar na graça ou na pira de definir quem é esse você, é entrar na graça e na pira de pensar que são muitos vocês. Sim, E que esses muitos vocês nos colocam da dimensão política do romance, né? Da dimensão né? E daquilo que ele tem do ponto de vista estético, né? Como elaboração da linguagem que coloca a linguagem em questão, né? Então, a linguagem também é noite dentro da noite, né? Eu acho que essa é uma pira legal, assim, né? É algo legal para pensar, né? Mais do que pensar, mas é um romance biográfico, né, ou é ficção, né? A pergunta que normalmente os alunos acabam fazendo, né? Ou não só os alunos, né? Alguns colegas e mesmo a própria crítica. Não interessa se é biográfico, né? Ele é literatura e é biografia ao mesmo tempo, né? Verdade e mentira são categorias que não cabem, né? Nesse jogo. Então, eu acho que isso é legal. Eu acho que é, então, legal errar o você mesmo, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Acho que as 400 páginas assustaram um pouco, né? Uma mansão, né? Não é só pelo tamanho que ele fez. Não só por isso, é um baita romance. E toda vez que eu penso nele, assim, eu fico com a sensação de que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Sabe? E certamente perdi. O que é muito bacana, porque deve ser a sensação do personagem o tempo inteiro. Então, a gente vai Peraí, só um minutinho, dá licença, eu que agradeço, Ri. Obrigada, Ju. Nós nos encontramos então na próxima semana. Professor Matheus. Acho que depois queria bater palma e levantar a mão, sem querer. Eu sei como é. Semana que vem, finalizar o nosso curso. Poesia e fascismo. Pessoal, obrigada, Ju. Obrigada, Rê. Obrigada, Ju. Obrigada, gente.